E se existisse um livro tão poderoso, que pudesse ensinar uma pessoa a controlar o espaço, o tempo e até a própria morte? Um manuscrito tão perigoso que teria sido escondido pelos faraós, caçado por imperadores e proibido por sacerdotes durante milênios? Hoje você vai conhecer o lendário livro de Thoth, o texto que nunca deveria ser lido. Thoth era o deus egípcio da sabedoria, da escrita, da magia e do tempo. Os antigos acreditavam que toda a ciência, desde a astronomia até fórmulas alquímicas, vinha dele. Mas segundo a lenda, Thoth teria deixado um livro físico, escrito por ele mesmo, contendo segredos do universo, fórmulas mágicas, técnicas de manipulação do tempo e instruções para falar com seres de outras dimensões. E os sacerdotes diziam: quem lê esse livro se torna igual aos deuses, mas paga um preço terrível. De acordo com textos egípcios posteriores, o livro de Thoth foi escondido em cofres subterrâneos, protegido por serpentes, armadilhas e selos mágicos. Ele teria sido proibido, porque continha conhecimento capaz de trazer os mortos de volta à vida, destruir montanhas, prever o futuro e até abrir portais celestes. Uma frase aparece repetidamente nos mitos: quem tocar o livro, tocará o destino da humanidade. A história mais famosa diz que o príncipe Setneh-Ramwas, filho de Ramsés II, encontrou o livro em uma tumba secreta. Ele era conhecido por ser um grande sábio e mago, obcecado por textos antigos. Ao descobrir o livro, ele ignorou os avisos dos espíritos guardiões da tumba. Mas ao lê-lo, algo terrível aconteceu. Diz a lenda que ele viu duas realidades se sobrepondo. Perdeu completamente a noção do tempo e quase teve sua alma destruída por forças que não conseguia compreender. Apavorado, o príncipe foi obrigado a devolver o livro ao seu lugar de descanso e selar a tumba para sempre. Desde então, a história diz que ninguém mais teve permissão de abri-lo. Mas essa é só a versão oficial. Pesquisadores esotéricos e teóricos da conspiração afirmam que o livro de Thoth nunca se perdeu de verdade. Ele teria sido passado de mão em mão, em segredo, por imperadores romanos, obcecados com magia egípcia, alquimistas da Idade Média que buscavam a pedra filosofal, sociedades secretas que guardavam conhecimentos ancestrais e até exploradores modernos financiados por governos. Alguns acreditam que o Vaticano guarda fragmentos do livro em seus arquivos secretos, longe dos olhos do público. Outros dizem que cópias foram encontradas em escavações recentes em Saqqara e rapidamente confiscadas por autoridades, que declararam a área como restrita. Mas por quê? Porque o livro conteria fórmulas científicas avançadas, disfarçadas de magia. Segundo interpretações ocultistas, o livro de Thoth descreve fenômenos que hoje associamos à ficção científica. Primeiro, a manipulação do tempo. O livro teria instruções para dividir o tempo como um escriba divide o papiro, uma metáfora que alguns atribuem a uma compreensão sobre portais temporais, ou a capacidade de desacelerar e acelerar a percepção temporal. Segundo, a viagem astral. Passagens descrevem como um iniciado poderia sair do próprio corpo e observar o mundo como um pássaro de luz, viajando para lugares distantes instantaneamente. Terceiro, a comunicação com inteligências não humanas. O livro as chama de Neteru, entidades que viveriam fora da nossa dimensão física e que teriam entregado esse conhecimento à humanidade. E por último, tecnologia perdida. Alguns trechos seriam, na verdade, registros de máquinas usadas nos templos, como espelhos energéticos, capazes de projetar imagens do futuro, e dispositivos de ressonância sônica, para mover blocos de pedra gigantescos. Para muitos, isso não era magia, era ciência avançada que perdemos com o tempo. Alguns estudiosos e historiadores do ocultismo afirmam que fragmentos do conhecimento do livro de Thoth sobreviveram e influenciaram diretamente organizações secretas ao longo da história. Sociedades como os Rosacrucis, a maçonaria, diversas ordens herméticas e grupos ocultistas do século XIX, como a Golden Dawn, teriam baseado parte de suas filosofias e rituais nesses textos perdidos. Dizem que esses grupos estudavam leis cósmicas que teriam sido retiradas diretamente do livro. Em certos rituais, afirma-se que membros tentavam reconstituir antigas fórmulas de manipulação da realidade, usando simbologia e geometria sagrada. Seria tudo apenas misticismo e imaginação? Ou o eco de uma tecnologia ancestral que foi mal interpretada como magia? O
fato mais intrigante é que cada civilização que afirma ter possuído o livro de Thoth também afirma que ele desapareceu misteriosamente depois, seja com o príncipe Setne que o devolveu, ou com a suposta queima da Biblioteca de Alexandria, onde uma cópia poderia estar. O livro sempre some. A maioria dos egiptólogos e historiadores acadêmicos diz que o livro é apenas um mito, uma lenda criada para explicar a origem da sabedoria. Mas outros sugerem que o livro nunca fica muito tempo no mesmo lugar, como se fosse protegido por algo ou alguém que garante que seu poder não caia em mãos erradas. O que sabemos ao certo? Ninguém jamais provou sua existência física, mas a história de um livro com o poder de reescrever a realidade continua ressurgindo, década após década, em diferentes culturas. Se o livro de Thoth realmente existe, guardado em algum cofre secreto ou perdido em alguma ruína esquecida, ele pode conter o conhecimento mais perigoso da história da humanidade. Um conhecimento capaz de mudar o mundo para sempre, ou do destruí-lo completamente. Agora eu te pergunto, você acredita que um livro assim poderia existir? E se ele fosse encontrado hoje, deveria ser revelado ao público ou mantido em segredo para nossa própria proteção? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para mais mistérios como este. Obrigado por assistir e até a próxima!